Oi, oi, people! Eu sou a Priscila Maria e sejam bem-vindos ao quadro Atriz de Quinta, que não vai sair todas as quintas, mas sempre às quintas aqui no canal Vou Te Contar. Eu falo isso sempre, mas é bom vocês lembrarem que eu não sou professora, eu não sou treinadora, eu não sou preparadora, eu só sou uma atriz que vai dividindo o seu processo aqui de cada trabalho, de cada aprendizado, de cada leitura, o que for, eu coloco aqui pra gente poder trocar. Vou falando pra vocês e peço que vocês também falem aqui nos comentários sobre o processo de vocês, sobre possíveis testes, jobs, o que vocês vão aprendendo pra gente poder sempre ter essa troca legal e crescer na profissão. Vamos falar sobre como decorar o famigerado texto. Como que você pode fazer isso? Como que você pode decorar rápido ou não tão rápido, mas como que você pode ter ele lá na ponta da língua, falar de uma forma verdadeira, falar com sentimento ou sem sentimento, mas o importante é você falar o texto que precisa ser dito. Outra coisa, será que você é assim tão rainha da cocada? Eu tenho algumas técnicas para decorar o texto e existem diferentes textos. Existe monólogo que você precisa fazer teste, então o texto é mais curto, e existe também scripts, né? Textos longos que você está dentro de uma obra e que você precisa decorar diferentes cenas, diferentes falas. Vamos começar pelo monólogo, quando eu recebo monólogo de testes, mas o que você precisa saber desde o início é que você tem que entender o que o texto está dizendo. Você tem que ler e perceber o que está acontecendo ali. Sempre vai ter alguma circunstância. Você vai entender se é com raiva, você vai entender se é uma declaração de amor, você vai entender se é um luto, se é uma tristeza, e a partir disso você vai criar ali uma história, um cenário. Isso eu tô falando particularmente de monólogo, tá? A criação de tudo em volta. Mas o texto em si tem todas as informações ali do que tá acontecendo. E é muito importante a gente prestar atenção no que tá acontecendo ali, na temperatura, né, daquela fala, da temperatura daquela cena. Quando eu recebo um monólogo, a primeira coisa que eu faço é entender o que tá acontecendo e aí começar a ler diversas vezes aquele texto. Eu leio umas 6 vezes. Do quê? E vou compreendendo o que está acontecendo com a personagem. E quando eu vou entendendo o que vai acontecendo com a personagem, todas as vezes que eu leio, cada frase vai fazendo sentido ali na ordem do porquê que ela está dizendo aquilo. Depois de eu ler, eu gosto de escrever o texto. Eu vou copiando por blocos. Eu copio o primeiro bloco, eu leio, decoro e escrevo falando o primeiro bloco. Falo de novo o primeiro bloco, leio o segundo bloco. E aí eu falo o primeiro bloco, o segundo bloco, e aí eu copio o primeiro bloco, o segundo bloco. Para de ser doida! Eu copio umas 3 vezes o texto, porque eu escrevendo, eu consigo memorizar, e memorizando aquilo enquanto eu estou escrevendo, eu consigo uma compreensão mais ampla, um entendimento melhor, uma leitura, e eu consigo visualizar, ter imagens daquelas palavras. Então fica mais fácil de decorar esse texto, esse monólogo, para um teste, um self-tape. Esse é um processo rápido, um processo 7-8 que eu preciso entregar no dia seguinte, de tarde ou até no mesmo dia, né? Porque tem teste que chega pra gente se virar, decorar e entregar no mesmo dia. Tem os processos mais longos, que são obras mais longas, né? Que são scripts de longa-metragem, que são scripts de novela, de série. Por um lado, eu acho até mais fácil, porque como você consegue entender a personagem inserida naquela circunstância, você consegue entender toda a história da obra, você consegue visualizar melhor os acontecimentos, você consegue visualizar melhor as justificativas da personagem, do porquê que ela faz cada coisa, de como ela fala. Eu leio o contexto inteiro e vou compreendendo a personagem ali, qual é o papel dela ali, qual é a peça que ela é ali para desenvolver tudo aquilo, para criar um conflito ou para entender e destrancar. Eu vou até vendo, deduzindo as falas dela, porque as falas dela começam a fazer mais sentido e fica mais fácil de decorar. É importante você ver quais são as falas que vão ser gravadas posteriormente, mas as falas que vão ser gravadas no dia seguinte ou naquele dia, é importante você separar as cenas e ler diversas vezes. Não importa se você vai trocar uma palavra ou não, dependendo do diretor, dependendo do roteirista. Eu acho que é importante o texto sempre ficar confortável na boca de quem tá falando. Que linguagem é essa? Que linguagem é que
Vocês aprendem a falar feito um manual de instrução mal traduzido? Que é isso? É importante a gente estar sempre desarmado no idealizar como a gente precisa falar esse texto, de como a gente precisa fazer a cena, porque existe outra pessoa no jogo cênico, né? Acompanho séries ou sitcoms que duram anos, e aí eu gosto muito de ver o making of, eu gosto muito de ver os erros de gravação, eu gosto muito de ver como eles precisam regravar sempre. E aí tem atores que tem que regravar 4, 5, 6 vezes, e cada vez eles usam uma palavra diferente, um sinônimo diferente para aquele texto e mantém vivo. E isso é muito interessante quando você tá há muito tempo fazendo aquela gravação ou passa muito tempo no set. Isso pode ser aí uma ferramenta, algo para deixar o texto vivo. Dentro desse meu processo artístico, eu preciso de balizas, a criatividade corre solta, mas essas técnicas, elas me ajudam a entender o que eu posso selecionar para fazer aquilo que precisa ser feito no dia. E também prestar atenção que às vezes a gente só precisa fazer o que foi pedido para ser feito, sabe? Às vezes a gente tenta fazer a mais, pode funcionar, mas às vezes a gente faz a mais e não é aquilo, a gente pode se frustrar ou a gente pode conseguir não sair. Então tem que tomar muito cuidado, eu acho que isso vem com o tempo de treino, com a maturidade cênica, com a maturidade de carreira também. Experimentando tentativa e erro. Espero que de alguma forma tenha te ajudado, como essas técnicas me ajudam, tá? Comenta aqui se você tem alguma técnica específica para decorar texto, para entender o texto, para compreender a cena, para fazer uma boa cena. Compartilha tudo com a gente para mais gente poder vir aqui e conversar. Também siga lá nas redes sociais. Eu sempre tô trocando e eu sempre tô mostrando onde eu tô. Gosto de dividir meus trabalhos lá. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.